Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui no nosso estudo de Grécia clássica, na filosofia clássica na Grécia, nós vamos falar hoje de Platão e Aristóteles. Já falamos aqui do Sócrates, né? Vocês devem lembrar aí do método dialético ou dialógico, da maêutica e da ironia, para o Sócrates chegar ao que nós entendemos como teoria do conhecimento socrático. E hoje nós vamos para Platão e Aristóteles, né? O entendimento filosófico de ambos difere em alguns aspectos. Tá? E o Platão ele tem aí tratados de filosofia, ontologia, cosmologia, todas as áreas do conhecimento ele trabalhou. A sua teoria das ideias é a mais clássica, mais conhecida, nós vamos falar aqui rapidinho, voltamos mais à frente, que é dividir o plano das ideias em dois, né? O plano material, que seria o plano sensível, e o plano abstrato, que seria o inteligível. Para ele, o mundo inteligível seria o mundo perfeito, tá? No plano sensível, as coisas seriam imperfeitas e no inteligível, plenas. É o mundo chamado mundo das ideias. Um outro conceito platônico bem importante é a alegoria da caverna, o mito da caverna, que, em síntese, é a descoberta do conhecimento. Então, nós já vimos lá atrás, quando nós estudamos o milagre grego, o surgimento da filosofia, ela marca, para alguns autores, uma ruptura com o mundo mitológico, com o entendimento mitológico. E a alegoria da caverna nada mais é do que uma demonstração clara de que quando o homem ele descobre o conhecimento pleno, ele não é mais o mesmo, ele avança. Então, como ele coloca lá, os homens presos numa caverna que só vê uma projeção da realidade, que são as sombras. Quando ele vê a luz do sol é o conhecimento. Então, a alegoria da caverna, ela marca a ruptura entre a obscuridade, o obscurantismo e o conhecimento. Nada mais que isso. Mas aí ele percorre toda uma trajetória para demonstrar isso, que nós chamamos de alegoria da caverna, mito da caverna. Aí o conhecimento em si, a paideia platônica. A paideia, nós já falamos em aulas anteriores, é o modo de que os gregos entendem a educação. Então, a paideia é a educação cívica, política, familiar. Todo o universo do conhecimento engloba-se nessa palavra paideia, que para os gregos todas as palavras elas têm um sentido polissêmico, elas não encerram apenas uma ideia. Então aqui nós voltamos a repetir aquela divisão do conhecimento em Platão, que o plano sensível ele é composto por sombras, imagens, reflexos em superfícies compactas, tá? Então é um mundo ilusório, tá? Aqui, ó, mundo ilusório, o mundo da imaginação. É o plano sensível. Por isso que falamos da alegoria da caverna. O homem que vive na caverna, ele vive no plano sensível, conhece apenas uma realidade. Então, no plano inteligível, o conhecimento seria pleno, racionalmente pleno, o homem passaria a dominar todas as fases do conhecimento. Então, a paideia platônica, ele é o desenvolvimento, o despertar de toda a racionalidade do ser humano e, por fim, a conquista da sua autonomia moral. Observe que para Platão ele vai traçando paralelos entre a existência do homem com o conhecimento e com a moral, porque para Platão, para que uma sociedade, a gente vai ver mais à frente aqui, seja perfeito, o homem deve ser virtuoso. Com relação a esse pensamento, o que difere do pensamento aristotélico é que Aristóteles diz que virtuosas devem ser as instituições. Então aqui marca uma divisão entre o pensamento platônico e o aristotélico. Voltando aqui, paideia é a educação em todas as suas nuances, em todas as suas dimensões, tá? Passa pela educação propriamente dita, escolar, mas a educação cívica, política, enfim, da cidadania e da virtude também. Bom, na política,
Platão ele teorizou também sobre a política. Então, ele fazia uma associação entre as faculdades da alma humana para definir a sociedade ideal do ponto de vista político. Vale observar que, para os gregos, uma das interpretações da palavra política é a arte de governar a polis, de gerir a polis, né? A politeia, como eles chamavam. Então, ele dividia o aspecto da alma humana em três. A primeira era a faculdade apetiva ou concupiscente, que é aquela fase dos desejos, onde a busca pelos prazeres e a ambição em riquezas materiais é mais evidente. A outra é a faculdade colérica, que seria formada por aquela inclinação de defesa, a parte irracional do homem, tá? E que é aplicado numa cidade, numa polis, seria a faculdade da defesa, seria entregue aos homens coléricos. Por fim, a faculdade racional, obviamente que vem da razão, onde você tem a imanência do logos às ideias. O que é imanência? É o tratado que liga o ser. Então, seria o conhecimento ligado ao ser humano e às suas próprias ideias, tá? Então, quando essa faculdade racional, os únicos dotados dessa faculdade seriam os filósofos. Por isso que ele teoriza lá que numa sociedade ideal, a administração de uma polis deveria ser entregue aos reis filósofos, pessoas capazes de administrar a polis. Então, a divisão da alma humana em três aspectos, em três fases: a faculdade apetiva, colérica e racional. Bem, na sociedade ideal de Platão, portanto, a sociedade justa, você teria a sabedoria, coragem e temperança como virtudes primeiras, virtudes cardeais. Temperança é o equilíbrio, né? A sabedoria, só os filósofos eram dotados dela. A coragem é dos guerreiros e a temperança seria uma harmonia entre classes proporcionada pela razão. Então, se nós voltarmos lá na divisão das almas, a alma apetiva, a guerreira e a racional, você vai perceber que só os dotados da alma racional seriam capazes de gerir a sociedade ideal. Então, ele tem aqui os modelos de governo que ele chama de formas injustas, tá? Aí você vai se assustar porque vai aparecer aqui a democracia, mas a noção de democracia platônica, ela vem dentro de um contexto sócio-histórico que é escravagista. A sociedade ateniense é escravista. Portanto, o pensamento platônico, ela se insere aqui no século VI a.C., ali na Idade de Ouro de Péricles, que foi onde floresceu as obras de Sócrates, Aristóteles e Platão. E aí ele enumerou aqui as formas que ele considerava injustas. Timocracia é o governo dos justos, porém, dos ricos, desculpem. Portanto, se os magistrados que controlassem esse governo, eles conduziriam a timocracia porque o orgulho deles, a híbris, que chamam lá em grego, se sobreporia aos interesses da polis. Então, esse governo não seria um governo perfeito, um governo justo. A oligarquia, como é um governo de poucos, tenderia a concentrar o poder na mão dos ricos e não entre os sábios. A democracia, para ele, a noção de povo e democracia que nós temos hoje é distinta do mundo grego, como eu já falei. Então, derivaria de uma sequência de opiniões irrefletidas, portanto, tomadas por pessoas ditas incapazes, em que a paixão triunfaria sobre a razão. Portanto, a democracia também seria um governo injusto, tá? Um governo imperfeito. A tirania, como o nome já está dizendo, é um governo de um tirano, um déspota, alguém que vai governar com mão de ferro, seria a inversão absoluta do rei filósofo no poder. Então, ele seria escravo das suas paixões, seria aqui a primazia da alma concupiscente e da alma guerreira, em detrimento da alma racional, portanto, também seria um governo injusto, tá?
E aí, o que ele vai chamar de governo justo, Platão? É o governo em que a república seria perfeita porque englobaria todas os reis filósofos no poder, tá? Então, como contraponto à obra platônica, nós vamos ter a obra aristotélica, que também deriva de várias áreas do conhecimento. A ontologia é tratado do ser, tá? Estudo do ser. A ética, que é estudo da moral dos homens em sociedade, e a própria política, que é a arte de governar a polis. Então, Aristóteles ele vai participar de vários movimentos intelectuais, teorizando sobre botânica, zoologia, astronomia, mas o que vai nos interessar é a lógica aristotélica, a política em Aristóteles, o mundo grego em Aristóteles. Então, a lógica aristotélica ela pode ser dividida, o que nós vamos chamar de silogismo, o conhecimento mediato, dedutivo e necessário. Mediato porque exige um percurso do pensamento para que você chegue a uma inferência, chegue a uma conclusão. Essa conclusão ainda está implícita na afirmação, como nós falamos aqui. Inicialmente nós negamos para depois nós obtermos a constatação. Então, poderíamos chamar aqui de método dedutivo, que é aquele exemplo bem simples que eu digo: Paulo é homem. Essa é a parte inicial, o mediato. Todos os homens são mortais. Conclusão, logo Paulo é mortal. Tá? Isso aqui é o silogismo simples, né? Então aqui o conhecimento, o silogismo caracteriza-se como mediato, dedutivo e necessário. Então aqui você parte de uma inferência. Inferir é deduzir. Olha, se está chovendo e eu saio, obviamente que eu vou me molhar. É uma dedução que a gente chama de lógica, tá? Uma lógica que é aristotélica, certo? Aí vamos para a metafísica em Aristóteles. Metafísica, como eu já falei, não vamos interpretar literalmente o termo porque induz a erro. Metafísica aristotélica trata-se do conhecimento primeiro, daquilo que vem primeiro, primacial, o início das ideias, tá? Então aqui nós percebemos o primeiro recorte entre o entendimento do que é conhecimento para Platão e do que é conhecimento para Aristóteles. Voltemos a Platão. Então, Platão diz que existe um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo das aparências. O mundo da inteligível é o mundo real. Portanto, para Aristóteles, não. Você tem apenas um mundo que você pode dividi-lo aqui para facilitar o estudo de forma pedagógica em causas. Por isso que ele elabora a teoria da causalidade e vai enumerar aqui 4 causas para a existência dos seres: a formal, a material, a eficiente e a final. Nós chamamos a metafísica aristotélica de teleológica. Telos em grego seria finalidade, tá? Então, se eu digo assim, a teleologia dos estudantes do terceirão é prestar a prova do Enem. A teleologia, a finalidade dos estudantes do primeiro ano é conseguir passar de ano e ingressar no segundo ano do ensino médio. Então, isso é que é teleologia, é a finalidade. Então, voltemos aqui a Aristóteles, ele vai chamar a causa formal da causa que a essência dos seres, né? O conhecimento da causa formal permite, por exemplo, responder à questão: o que é o ser humano? De que ele é formado? A causa material é a matéria do que ele é feito. Aqui ele perguntou: o que é o ser humano? Aqui do que ele é feito, que tipo de matéria, como é que ele é formado, tá? O que é feito o homem? A causa eficiente seria
momento da mudança, em que o homem se transforma no que efetivamente é. Então, nós vamos responder a uma pergunta dessa natureza: por que o ser humano é de tal forma? Então, ele vai fazendo um construto aqui, ó, causa formal, causa material e causa eficiente, para chegar na teleologia, que é a causa final. A que se destinam os seres e suas ações? Qual a finalidade de sua existência? Você existe para quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito da vida humana? Vale ressaltar aqui que há uma diferenciação entre a metafísica aristotélica e a platônica. Lembre-se que para Platão a teoria do conhecimento ela é bivalente, ela tem dois mundos, o sensível e o inteligível. Para Aristóteles não, é um mundo só. Ele existe aqui no plano material. O que você vê, se você vê uma árvore, que é o exemplo que tem aqui depois, ela é uma árvore em todas as suas nuances. Não precisa ela aparentar ser uma árvore e imaginarmos que ela tem algo por trás de si, tá? Então, um outro conceito que o Aristóteles elabora é o conceito de ato e potência, potência e ato. Potência é o devir, é o vir a ser. O ato é a forma de um ser no presente. Então, eu existo no plano material. E qual é a minha potência? É a minha capacidade de esperar o futuro, do devir, do vir a ser. Então, ato, a existência. Potência, o devir, o vir a ser. Então, a relação entre ato e potência aqui é o devir, o vir a ser, como transição do possível ao real, tá? Então, para Aristóteles, você existe e todas as suas projeções no futuro, no devir, no vir a ser, é a sua potência. O ato é a sua existência, tá? A plena atualização das potências realiza o seu telos. Falei que telos é o quê? Finalidade, tá? A causa final de um ser. Então, todos os seus desejos, todos vir a ser, é a sua potência. O ato é a sua existência, tá certo? Então, ó, a causa final, que ocupa a posição superior na teoria aristotélica da causalidade. Tudo busca a um fim, tá? Vamos lá para os conceitos de ética e de política em Aristóteles, tá? Mais uma vez, como a filosofia dele, a metafísica é teleológica, busca uma finalidade, olha aí. Em termos resumidos, ele vai buscar excelência moral nos seres humanos. Lembrem-se bem que para Aristóteles a virtude é pioneira, é primordial no governo de uma polis, tá? Lembrando que Platão diz que a virtude deve estar no homem, Aristóteles diz que a virtude está nas instituições, tá? Então ele vai dizer, tudo é finalístico, a realização de uma vida virtuosa, racional e feliz conduz à autossuficiência da sociedade política orientada para o bem comum, para a virtude aqui, tá? Sob o prisma filosófico aristotélico, o bem é indissociável, ou seja, está ligado à realização da natureza e dos seres humanos. É a finalidade própria de um ser, aquilo de que algo é feito. O bem é sempre um fim, nunca um meio para se atingir uma finalidade. Por isso que ele diz que as instituições devem ser virtuosas. E aí ele vai teorizar também sobre o conceito de felicidade. Consiste na finalidade da vida humana. Vai lembrando sempre, a teoria de Aristóteles ela é teleológica, finalística, tá? Torna-se necessário examinar qual a finalidade específica dos seres humanos, ou em outras palavras, definir a natureza humana para conhecer o propósito a que se destina naturalmente. Beleza? Então, recapitulando aqui, ética e política. Quem deve ser ético? A ética deve ser um padrão da própria sociedade para que a polis seja bem administrada. Entendamos política como arte de administração da polis, ou politeia. Aí ele vai passar para a administração do poder. Como é que ele vê o poder? Você viu que Platão ele tinha as formas injustas de governo, como democracia, timocracia,
tirania. E o Aristóteles ele vai caracterizar o governo de forma quantitativa, tá? Então, quanto maior o número de governantes, de pessoas que exercem o poder, ele o caracteriza assim. Então, a monarquia, o nome vem de mono, vem de um só, é exercido por apenas um. A aristocracia é uma palavra grega que significa aristói, vem de aristói, governo dos melhores. Como é conduzido por uma minoria, para ele também é um governo imperfeito. A república, res é coisa pública, o nome já está dizendo, seria o governo de muitos. Entende ele que é degenerado também. Então, ele vai indicar, degenerado não, seria o governo ideal para Platão e para Aristóteles, desculpe. Então, só que para Platão, a república seria formada pelos sábios, pelos reis filósofos. Aqui, o Aristóteles ele é mais democrático porque todos os cidadãos, tá, poderiam governar a república, tá? Evitando que os ricos, os oligarcas, dominassem a república. Então, no caso de Aristóteles, ele prevê uma noção republicana mais parecida com a nossa democracia atual. Vale dizer que a nossa democracia, ou a democracia no Ocidente, ela tem uma inspiração ali no Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente americano, que ele cunhou aquela expressão que a democracia seria o governo do povo, pelo povo e para o povo. Nessa época aqui da Grécia não havia essa extensão, esse tamanho, essa magnitude para a interpretação do que seria uma democracia. Para eles, a república era isso aqui, parecido lá com a República Romana, que é a ampliação dos direitos da representação na polis, tá? Então, vemos aqui agora em Aristóteles as formas deterioradas ou degeneradas de governo. A tirania, que é quando a monarquia se deteriora, então o governo de um monarca transforma-se em um governo de um tirano, tá? Ou seja, ele vai atender primeiramente seus interesses pessoais, depois os interesses da polis. A oligarquia, na mesma forma de Platão, ele entende como uma degeneração da aristocracia. Aristói, governo dos melhores, oligarquia, que é o governo de poucos, tendendo a considerar apenas os mais ricos, tá? E por fim, a democracia, que o Aristóteles entende como imperfeito porque os homens trabalham, tá? Dequala, faltou aqui esse pedacinho. Os homens trabalham e, portanto, não têm condição de pensar, né? Não tem condição de pensar, levam uma vida mecânica, tá? E não poderiam, com esse pensamento limitado, exercer uma forma de governo justa como ele prega aqui na República. Então, aqui você vê que o Aristóteles ele faz uma classificação diferente de Platão, mas que, ao fim e ao cabo, são bem parecidas no tocante às formas de governo, né? Ambos consideram a monarquia, a aristocracia, a timocracia, no caso de Platão, formas injustas, tá? A tirania também. Então, para o Aristóteles e o Platão, seria o modelo republicano ideal de governo. Só que em Platão, a república seria exercida pelos sábios, o governo dos reis filósofos, enquanto que em Aristóteles você teria uma maior concentração, a extensão da cidadania não seria só entre os ricos, e sim entre todas as classes, principalmente as classes sociais intermediárias.